Olá! Você já ouviu falar de talassemia ou anemia do Mediterrâneo? Basicamente, essa é uma doença hereditária, ou seja, passada dos pais para os filhos, e está relacionada com um problema na produção de hemoglobina pelos glóbulos vermelhos do sangue. A hemoglobina, acredito que você já saiba, é aquela proteína que faz o transporte do gás oxigênio pelos tecidos do nosso corpo. E por conta desse problema, a pessoa passa a apresentar uma série de sintomas, como falta de energia, palidez e uma fraqueza generalizada. A talassemia está diretamente ligada a uma organela celular conhecida como núcleo. Aliás, o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, já sabe, né? Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem núcleo celular para você. O núcleo celular foi descoberto por um tio, bota a foto dele aí, Robert Brown, em 1833. E ele é uma estrutura esférica, às vezes pode ser ovoide, encontrada em quase todas as células eucarióticas. É claro que toda regra não é regra sem as suas exceções. Isso não seria diferente no caso da quantidade de núcleos encontrados dentro das células. Por exemplo, existem células que podem ter 2 núcleos, como é o caso dos protozoários Paramecium. Se você olhar lá dentro deles, vai encontrar o macronúcleo e o micronúcleo. Nós também temos células plurinucleadas, que tem o quê? Uma porrada de núcleos dentro delas. Exemplo, as células musculares esqueléticas. E por que elas são assim? Basicamente porque o processo de formação dessas células vem da fusão de pequenas células que vão se unindo umas às outras e, claro, cada uma possuindo um núcleo, aí elas se unem e formam uma única célula com vários núcleos dentro dela. E nós temos também células sem núcleo, anucleadas. Exemplo clássico são os glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, encontradas no sangue dos mamíferos. Vale destacar que essas hemácias, no início da sua formação, possuem núcleo. Só que aí, durante a sua especialização, durante o seu desenvolvimento, para ela virar uma hemácia mesmo, ela acaba perdendo esse núcleo e aí ela é classificada como uma célula anucleada. Mas qual seria a função do núcleo? O núcleo tem uma porrada de funções, mas eu vou destacar aqui as principais. Você pode guardar que o núcleo é o abrigo do material genético, porque é dentro do núcleo que nós vamos encontrar a maior parte do material genético, o nosso amigo, o DNA. E o DNA, você sabe que ele tem a receita para a produção de várias proteínas. E por conta disso, o núcleo ele funciona também como um centro de comando da célula. É ele que vai controlar o metabolismo celular, ou seja, é ele que vai controlar o funcionamento da célula. É no núcleo também que nós vamos ter a síntese, a fabricação de ácidos nucleicos, como é o caso do RNA, RNA mensageiro, RNA ribossômico e também como é o caso do DNA, que precisa ser fabricado justamente para que a célula possa se dividir. Para você entender essa videoaula, Jubialuno e Jubialuna, é fundamental que você tenha domínio da aula de síntese proteica. Lembra lá? A partir de uma parte do DNA, lá no núcleo, é formado o RNA mensageiro, que vai para o citoplasma, aí ele vai ser lido pelo ribossomo, que vai agrupar aminoácidos para a formação de proteínas. Então, se você não domina esse processo, vai lá, estuda ele, para que você aproveite o máximo dessa videoaula. Importante salientar que o núcleo é considerado uma organela celular, assim como as mitocôndrias, assim como os cloroplastos, e geralmente é a maior organela encontrada dentro de uma célula interfásica. Ah, Jubão, o que é uma célula interfásica? É uma célula que não está fazendo divisão, não está fazendo nem mitose e nem meiose. Quando o núcleo está numa célula que não está fazendo divisão celular, ele vai ter 4 estruturas básicas: a carioteca, o nucleoplasma,
a cromatina e o nucleolo. E agora nós vamos falar de cada uma dessas estruturas. Carioteca, carioteca, quero você na biblioteca. Nada a ver! A carioteca também é conhecida como envelope nuclear, porque é ela que vai revestir o núcleo. E é justamente a presença dela que permite eu classificar um ser vivo como eucarionte. Eucarionte é uma palavra que deriva do grego. Eu significa verdadeiro. Carionte significa núcleo. Então o eucarionte é o cara que tem um núcleo verdadeiro. E um núcleo só é verdadeiro se ele possuir carioteca. Se não tiver carioteca, não é núcleo. E aí o ser vivo será classificado como procarionte. Aliás, palavras que têm cário no nome estão relacionadas à estrutura nuclear. Então, numa prova, se você vê uma palavra lá com cário, você já sabe que aquela palavra está sendo relacionada ao núcleo celular. Olha só o que eu fiz aqui para você. Peguei uma célula eucariótica, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Aí eu peguei esse núcleo aqui e botei ele grandão aqui para você e ainda fiz um corte nele para que você possa ver o núcleo por dentro. Então aqui é o interior do núcleo. Nesse momento, eu quero falar apenas do envelope nuclear, ou seja, da membrana que envolve o núcleo, a famosa carioteca. Primeira coisa que eu quero que você observe, perceba que a carioteca ela tem uma camada, uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Ou seja, a carioteca é formada por duas membranas justapostas, que ficam juntinhas e são membranas lipoproteicas, ou seja, membranas que são feitas de lipídios e proteínas. E no meio dessas duas membranas, nós vamos ter uma pequena lâmina de proteínas que serve justamente para dar sustentação à carioteca, para deixar ela com esse formatinho. Então ela dá uma forma e uma sustentação à carioteca, à membrana nuclear. Então você pode guardar que a carioteca é como se fosse um pão com presunto, um sanduíche de presunto, onde as duas membranas da carioteca seriam o quê? As duas fatias de pães. E aí nós teríamos o quê? A camada de proteínas no meio, que seria justamente o presunto. Só que é um pão com presunto cheio de furos, porque a carioteca ela não é maciça. Ela também tem furos. Olha aqui, aqui tem um furo, aqui tem outro furo, aqui tem mais um furo. Esses furos, claro, eles recebem um nome especial. São conhecidos como poros ou anule. Então, assim, ó, você pode guardar que a carioteca, ela funciona como a fronteira de um país. Ela seria a fronteira o quê? A fronteira entre o núcleo e o citoplasma da célula. E os poros seriam os guardas da migração. Por quê? Porque são os poros que vão selecionar quais são as substâncias que podem entrar e sair do núcleo. Muito interessante isso. Por quê? Porque embora assim nós tenhamos algumas substâncias apolares que conseguem passar pela bicamada de membranas aqui da carioteca, a maior parte das substâncias, moléculas polares, RNA, proteínas, só conseguem entrar ou sair do núcleo através dos poros. E você sabe como é que elas conseguem isso? Através de sequências sinais. O que são sequências sinais? São pequenos, geralmente é uma sequência de aminoácidos que a molécula traz com ela e mostra para o poro da carioteca. E aí o poro vai ler aquela sequência sinal e aí vai decidir se ele permite a entrada ou a saída de uma determinada substância. Então você pode guardar que a sequência sinal de uma substância, ela é o visto. É o visto que a pessoa precisa para entrar ou sair de um país. Inclusive, falhas nessa sequência sinal podem trazer consequências graves à saúde. Vamos voltar a falar da talassemia. A talassemia basicamente é um defeito na sequência sinal do RNA
RNA mensageiro que foi formado aqui dentro do núcleo com as informações para a construção da hemoglobina. Então ele é construído através de um pedaço do DNA lá, e aí ele vem todo felizão. Eu vou pro citoplasma agora, eu vou, laiá, laiá. Aí ele chega felizão aqui no poro da carioteca, mostra o seu visto, mostra a sua sequência sinal. Só que esse visto está com defeito. Tem alguma irregularidade nele. E aí, o poro não permite a saída desse RNA mensageiro e, consequentemente, ele não chega no citoplasma da célula para a construção da hemoglobina, gerando todos os problemas da talassemia. Alguns vírus possuem sequências sinais que os permitem entrar no núcleo. Então é como se o vírus fosse uma espécie de terrorista com um visto falsificado que consegue passar pela migração do núcleo. Agora, o que você acha que tem dentro do núcleo ali? Você acha que tem vento ou água? É claro que vai ter um líquido ali, vai ter uma substância aquosa. Essa substância aquosa, esse líquido, nós vamos classificá-lo como nucleoplasma ou cariolinfa. Ainda você pode encontrar outros nomes, como por exemplo suco nuclear ou ainda hialoplasma nuclear. E basicamente esse líquido ele é composto por água e nós vamos encontrar nele ATP, moléculas de nucleotídeos que são o quê? A matéria-prima para formar tanto RNA como DNA, e ali também nesse nucleoplasma nós vamos encontrar muitas enzimas que estarão participando de vários processos bioquímicos que estão ocorrendo dentro do núcleo. Mergulhados nesse nucleoplasma, nós vamos ter uma série de filamentos finos e compridinhos que nós iremos classificar como cromatina. Então você viu que dentro do núcleo nós temos um líquido chamado de nucleoplasma. E agora eu quero chamar a atenção para uma outra estrutura aqui dentro do núcleo. Perceba uma série de filamentos. Você está vendo? Um monte de filamentos aqui dentro. Sabe quem são esses filamentos? Nada mais são do que a famosa cromatina. E o que é a cromatina? Uma associação entre DNA e proteínas. Vem em mim que eu quero te mostrar agora uma imagem mais detalhada. Perceba aqui, ó, aqui nós temos um filamento de cromatina. Esse cara aqui você conhece, hein? Dupla hélice. Quem que é esse cara? Esse cara aqui é o DNA. Então perceba que nós temos um filamento de DNA e ele está associado a essas proteínas que estão em azul aqui, ó. Sabe o nome dessas proteínas aqui? Elas são chamadas de histonas. O conjunto do DNA com essas histonas é que vai formar a cromatina. E olha só que detalhe interessante. Essas histonas, por sua vez, elas gostam de ficar agrupadas. Grupinhos de 8 histonas. E esse aglomerado de histonas também vai receber um nome. Vai ser chamado de nucleossomo. Para você guardar o que é a cromatina, eu quero primeiro que você olhe aqui dentro do núcleo, que a cromatina, os filamentos de cromatina, eles ficam meio emaranhados. E aí, olha só, a cromatina é como se fosse um colar de pérolas. Que chique, hein? Um colar de pérolas. A corrente do colar é o filamento de DNA. E as pérolas são quem? Os nucleossomos. E os nucleossomos, você sabe, são conjuntos de quantas histonas? 8 histonas. E aí você pode me perguntar, mas Jubão, para que servem esses nucleossomos? Basicamente eles servem para que não aconteça isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Essa porcaria aqui? Se esses foninhos tivessem nucleossomos, você não gastaria metade da sua vida desembolando foninhos de ouvido, né? Principalmente o do iPhone aqui, que é uma porcaria. O som é bom, mas ele embola o tempo todo, né? Não é porcaria. Mas então é para isso que servem os nucleossomos, para evitar que o filamento de DNA embole. Porque se você reparar, é como um carretel que fica enrolando uma linha. Se você reparar, ó, os filamentos de cromatina ficam tudo emaranhado aqui dentro do núcleo. E se não existissem os nucleossomos, o que ia acontecer?
Ia ficar tudo embolado. E não é jogo para a célula ter o DNA dando nó ali dentro o tempo todo. A coisa ia ficar muito treta forte, muito agressiva. E um detalhe interessante, no caso dos seres humanos, a maior parte das nossas células vão ter um núcleo com 46 filamentos de cromatina aqui dentro. Olha que pira do processo pedagógico. Em algumas regiões da cromatina, os nucleossomos vão ficar mais unidos, dando um aspecto mais condensado a essa região da cromatina, que eu vou chamar de heterocromatina. Em outras regiões da cromatina, os nucleossomos, repare aqui, eles ficam mais separados, dando uma aparência mais frouxa a essa estrutura que nós iremos chamar de eucromatina. Trouxe uma imagem um pouquinho mais aprofundada aqui para você entender melhor o processo pedagógico. Então aqui em cima nós temos no detalhe uma eucromatina e aqui embaixo nós temos no detalhe uma heterocromatina. Bom, repare aqui, ó, na heterocromatina que tem essas bolinhas aqui de Natal, de árvore de Natal. Na verdade, essas bolinhas são as estonas. Olha quantas estonas eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma lá no fundo, 8. 8 estonas juntinhas, eu formo uma estrutura chamada o quê? Chamada de nucleossomo. Perceba aqui que os nucleossomos estão bem unidos. Aqui nós temos 2 nucleossomos e eles estão bem unidos. Isso aqui é que vai formar a heterocromatina. E a informação mais importante disso eu vou te dar agora. Por quê? Porque o DNA que está na heterocromatina, ele é inativo, ele não é lido, ele não tem informação para construir nenhuma proteína. Então guarde que na heterocromatina o DNA é inativo. Ó, ele é, escondidinho, ele fica ali todo enroladinho e fica inacessível para ser lido, para que se possam construir RNAs mensageiros. Agora, vem aqui na eucromatina, eu de verdadeiro, a cromatina verdadeira. Perceba que os nucleossomos são mais espaçados. E aí você vai ter, ó, um DNA mais acessível. É o DNA da eucromatina que é ativo. É ele que tem as informações para a construção das proteínas dentro da célula. Um detalhe interessante que eu queria agora mandar aqui para você, uma perguntinha. Em qual dos 2 tipos de cromatina você acha que está o DNA com defeito para talassemia? Está na eucromatina ou na heterocromatina? Como ele está com defeito, provavelmente você deve ter pensado em heterocromatina. Mas ele é lido. Não importa se ele está com defeito, ele é lido. E na heterocromatina o DNA é lido? Não, ele é inativo. Então, mesmo que esteja com defeito, o DNA lido, o DNA ativo, ele está na região de eucromatina. Aliás, vou até te falar, das 46 cromatinas que nós temos, o DNA com defeito relacionado à talassemia está na cromatina de número 11 e na cromatina de número 16. Agora, olha só que interessante. Quando a célula começa a fazer divisão, a cromatina ela vai se duplicar. Porque, claro, aqui na cromatina tem DNA, então é preciso fazer mais cópias de DNA para poder passá-los para as células que serão formadas. Só que quando a célula vai se dividir, a cromatina começa a se condensar, ela começa a se espiralizar. Para quê? Para ficar mais fácil o transporte dela dentro da célula. A partir do momento em que a cromatina está toda enroladinha, ela passa a ser chamada de cromossomo. Então o cromossomo nada mais é do que a cromatina toda enroladinha. É tipo eu. De dia, eu sou o Capitão América. Não estou me dividindo, estou na minha fase interfásica. Mas à noite, quando eu vou me dividir, entendeu? Quando eu vou me dividir, eu viro o Homem de Ferro. Ou seja, Capitão América e Homem de Ferro são disfarces diferentes. Mas ambos são formados por quem? Pelo super-herói conhecido como Jubilu. Bora dar uma organizada no teu cérebro sobre o que é cromatina,
nucleossomo, eucromatina, heterocromatina e cromossomo? Então aqui nós temos uma cromatina, onde a corrente é o DNA, associado a proteínas histonas que se juntam em grupos de 8, formando essas bolinhas que são os nucleossomos. Alguns desses nucleossomos ficam mais unidos, formando a heterocromatina. Outros nucleossomos ficam mais separados, formando a eucromatina. Na hora da divisão celular, toda a cromatina se espiraliza, formando os famosos cromossomos. E quem são os nucléolos? Os nucléolos nada mais são do que estruturas esféricas, não membranosas, esponjosas, como se fosse uma bolinha daquelas esponjas que você usa para lavar louça. Espero que você lave louça aí na sua casa. E basicamente é no nucléolo que nós teremos a formação dos ribossomos, que são aquelas estruturas que fazem a fabricação de proteínas no citoplasma da célula. Olha aqui, ó, peguei mais um núcleo para você, dei uma cortadinha na carioteca, uou! Tamo dentro dele, ó, em vermelhinho aqui, ó quem tá aqui, o nosso amigo, o nucléolo, formado por moléculas de RNA ribossômicos, que por sua vez são formados pelas regiões organizadoras do nucléolo, que estão presentes em algumas cromatinas aqui dentro. Detalhe, esses RNAs ribossômicos estão associados a proteínas. E é aqui nessa região biribicatabamba, que estão sendo formados o quê? Os ribossomos. Esses ribossomos, ao serem formados, quando eles terminam de ser formados, o que vai acontecer é que eles vão, ó, sair pelos poros da carioteca e vão lá para o citoplasma para começar a trabalhar e a construir proteínas. Bora fazer um exercíciozinho, Joe, para ver como o núcleo celular é cobrado nas provas? Vem comigo! Exercíciozinho, Joe! Bora ver como que é cobrado isso aí nas provas, mano Joe! O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. 1. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos? Sim. Quem que é o material genético do núcleo? Não é o DNA? E ele está nas cromatinas, que quando se espiralizam viram o quê? Cromossomos. Então a 1 está correta. Em algumas provas, inclusive, cromossomos e cromatinas são usados como sinônimos, tá? Então se tiver, também não está errado, porque eu já te mostrei que eles são praticamente a mesma coisa. 2. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana? Não. Os nucléolos são estruturas não membranosas. O nucléolo não vai ter uma carioteca envolvendo ele. E constituídos de DNA? Não. Eles são constituídos de proteínas e RNA ribossômico. Ó, cotovelada, Ryugen na cara dessa 2, com rapidez. 3. A carioteca ou membrana nuclear é dupla? É. E é porosa? Sim, Salabim. Sim, Salabim. Então a 3 está correta. E a 4. O nucleoplasma, o suco nuclear, é formado por água? É formado por água. Ribossomos e material genético? Não, ele é formado por água. Ribossomos e materiais genéticos são encontrados no núcleo, mas não fazem parte da composição do nucleoplasma, então só a 1 e a 3 estão corretas. Gabarito Joe, letra D, de damos um duro danado para entender núcleo celular. Moleza, hein? Então nessa aula você aprendeu sobre o núcleo da célula interfásica, que é composto por uma membrana de revestimento conhecida como carioteca. Lá dentro nós temos um líquido que é conhecido como nucleoplasma, e nesse líquido nós temos o DNA associado a proteínas mergulhado nesse líquido, conhecido como cromatina, e também nós temos uma estrutura onde ocorre a formação dos ribossomos, que é conhecida como nucleolo. No mais, lembre-se sempre, eu gostaria de fazer um exercício com você. Imagine o que é um dia perfeito para você. Certamente não veio na sua mente um dia em que você simplesmente não fez nada.
Geralmente um dia perfeito é aquele dia em que você consegue concluir todas as suas atividades. Te dá aquela sensação gloriosa de que você está caminhando para frente, de que você está agindo, de que você está fazendo a diferença. Então, se o que te traz felicidade é agir, por que procrastinar? Faça a sua vida valer a pena. Viva intensamente o seu dia, faça acontecer, seja ativo, que eu tenho certeza que assim você será muito mais feliz. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!